Daí embaixo deu menos 2i ao quadrado, tá certo? Ah, tem que terminar. Tá, eu não tenho que terminar. Então, olha Eu só. parei. Tá, então vamos da onde você parou. Fez a distributiva, né? Menos 2 que multiplica 9 vai dar menos 18i. Menos 2 que multiplica menos i fica mais 2 imaginário ao quadrado. E embaixo nós teremos menos 4 imaginário ao quadrado. Quando a gente tem imaginário ao quadrado, a gente deve trocar por menos 1. Então, aqui, olha, onde nós temos 2 imaginário ao quadrado, vai ficar 2 vezes menos 1. E aqui embaixo, ó, vai ficar menos 4 vezes menos 1. Espera aí que eu coloquei o número errado aqui. Aí nós multiplicamos também, ó. Vai ficar menos 18 e menos 2. E aqui embaixo fica mais 4. Menos 18 imaginário, menos 18 imaginário, menos 2 sobre 4. Verifiquem aí. A letra D, para quem começou a fazer, nós tínhamos lá 1 sobre 4 menos 3 imaginário. Essa daqui era a mais fácil de todas, eu acho, porque ela é mais direta, ela é mais rápida. Olha só, Giovana, coloca parênteses aqui. E daí a gente coloca o conjugado. Então, olha só, coloquei, vou fazer agora a multiplicação. 1 vezes o número complexo ali é o próprio número complexo, né? Porque o 1, quando multiplica qualquer número, dá o próprio número, né? O 1 é o chamado elemento neutro da multiplicação. Tudo bem, Júlia, tudo bem. Então, olha, a gente multiplica aqui e nós vamos ter 4 mais 3 imaginário. Ficou exatamente igual. Aqui embaixo é onde o bicho vai pegar, porque, olha, vai ter a distributiva 4 vezes 4, 16. 4 vezes 3, 12 imaginário. Tá bom? Agora, olha, menos 3 que multiplica 4, ó, menos 12 imaginário. Menos 3 que multiplica mais 3, menos 9 imaginário ao quadrado. Corta aqui no meio, porque é mais 12 menos 12, né? Aí lá em cima eu tenho 4 mais 3 imaginário sobre 16. E olha só, menos 9 imaginário ao quadrado é menos 1, então eu troco. Então eu vou ter 9 vezes 1, 9. Menos com menos, mais. Então fica 4 mais 3 imaginário sobre
25. E está feita a letra D também, olha, simples assim. Qualquer dúvida aí, pessoal, perguntem, por favor, tá? Não sejam tímidos. O exercício 4, ele pede o inverso de um número complexo. Então, olha só, toda vez que aparecer a palavra inverso para você, na matemática, e você tiver um número que é uma fração, por exemplo, 3/4, o inverso é 4/3. Toda vez que você tiver um número natural, por exemplo, 2, o inverso é 1/2. Toda vez que você tiver um número complexo e pedir o inverso dele, é 1 sobre o número complexo, tá bom? Inverso é de inverter a ordem numérica mesmo. Todo número natural, como por exemplo esse 2 aqui, é como se ele tivesse sobre 1, tá? Então daí passa 1 para cima, o 2 para baixo. No caso, então, do exercício 4, é tudo mais simples. Por quê? Porque eu sei que o inverso de um número complexo é 1 sobre um número complexo. Então, vai ficar 1 sobre 2 menos imaginário. Acabou? Olha, a gente inverteu um número, só que a gente não pode deixar assim. Por quê? Porque por convenção matemática, a gente nunca deixa um radical e nem a unidade imaginária como denominador de uma fração. Então eu venho aqui, coloco um parênteses na unidade imaginária e faço o seu conjugado. Então fica 2 mais i sobre 2 mais i. Como é que eu resolvo isso? Eu resolvo exatamente igual a letra D, tá? Então eu dou um tempinho para vocês. Eu dou um tempinho assim, rapidinho, façam aí. Pode falar o resultado? Pode. Ficou 2 mais imaginário sobre 5? Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Certinho, dona Laura. Então, se a gente colocar aqui, 2 mais imaginário, e embaixo ficará 4 mais 2 imaginário, menos 2 imaginário, menos imaginário ao quadrado. Corta aqui, aí nós teremos sobre 5. Por que ficou 5? Porque esse carinha aqui a gente vai trocar por menos 1, vai fazer o jogo de sinal, 4 mais 1, 5. Então está feita a questão 4. A questão 5, ela tem uma equação para começar, né? Deixa
Deixa eu abrir um espaço aqui para a questão 5. Na questão 5, nós temos a soma de um número complexo com o triplo do seu conjugado é igual a menos 8 menos 6 imaginário. Bom, olha só, tem uma equaçãozinha, tem que interpretar para que o exercício funcione. Então a gente tem aqui o número complexo mais o triplo do seu conjugado é igual a menos 8 menos 6 imaginário. Então vamos lá. Eu não faço ideia de que jeito seja esse número complexo, mas eu sei que ele é A mais B imaginário. Isso aqui é fato, ele é desse jeito. Eu vou usar essa relação para poder chegar no valor. Então olha só, eu vou substituir o Z por A mais B imaginário. Então vai ficar assim. A mais B imaginário mais 3 vezes A menos B imaginário. Tudo isso igual a menos 8 menos 6. Eu troquei o sinal aqui, olha, porque é o conjugado. Então vai ficar A mais B imaginário e aqui ó, rola uma distributiva. Depois que eu fizer a distributiva, é só juntar A com A, B com B. Então eu vou dar um tempinho para vocês terminarem a equação. Então vamos lá, galera. Eu já posso passar o 6? Na verdade, a gente Menos 6? nem... Ou não? Olha, você nem vai passar o 6. Vai cortar? Não precisa nada disso. Quer ver só? Você fez o chuveirinho, né? Então ficou 3A menos 3B, certo? Agora, Laura, você faz assim. A mais 3A. 4A. 1B menos 3B. Dá menos 2B. Menos 2B. A gente vai usar aqui o conceito de igualdade. Esse 4 aqui é quem está multiplicando o A. Tá bom? Então, olha só. A gente faz 4A igual a menos 8. Esse menos 2B está multiplicando a unidade imaginária, assim como menos 6. Então, eu tenho menos 2B igual a menos 6. É só isolar a letra e a gente tem o valor do A e tem o valor do B.
Menos 12 e menos 8. Isso, menos 2. Não, menos... Por que menos 12? O 4 passa dividindo, Laura. Ah, é verdade, o 4 passa dividindo. Eu passei diminuindo, quer dizer, somando, né? Mas ele passa dividindo, ele está multiplicando a letra. Então, olha, a gente acha que a gente determina, né, que o A vale menos 2 e o B vale 3. Então, esse número que a gente estava procurando, esse número complexo, é menos 2 mais 3 imaginário. Melhorou já o áudio, José? Isso, Gabriel. Menos 2 e 3. Tá certo, Gabriel. Eu demorei para ver a tua resposta, Gabriel. Mas tá certo. A questão 6 é a mesma ideia da questão 5. Na verdade, o conceito é quase o mesmo. Olha só, eu vou explicar como é que faz a 6, daí eu dou um tempo para vocês. Então vejam, a gente tem 1 mais imaginário vezes z, né? E menos 3 menos imaginário, tudo isso igual a menos 2 mais 3 imaginário. Como é que a gente começa resolvendo isso? Primeira coisa que vocês farão é jogar esses dois caras aqui, ó, o menos 3 e o menos imaginário, por outro lado do sinal de igual. Aí o 3, você vai lá passar ele, vai juntar com o menos 2, você vai jogar o menos imaginário para o outro lado e ele vai juntar com o 3 imaginário. Aí é só acertar o sinal. Depois que vocês fizerem isso, esse carinha aqui, olha, ele vai passar dividindo. O 1 mais imaginário vai passar dividindo. Então, de novo, passo o menos 3, passo o menos imaginário para o outro lado, junto com aqueles carinha. Depois que você juntar, você passa o 1 mais imaginário dividindo. Ele está multiplicando o z, você passa dividindo. Daí resolve, tipo, multiplicando, né? Aquele 1 mais imaginário, daí... Isso, a gente usa a multiplicação, mas é uma divisão, né? Não, sim.
Então, olha, menos 3 aqui passa somando. Aí eu terei 3 menos 2, 1. O nosso aqui, número imaginário, negativo, passa para lá, ele passa somando. Então, ficou assim. Próximo passo. O próximo passo é a gente jogar o parênteses. Então, eu vou colocar aqui de outra cor. Coloco parênteses e vai lá. 1 menos imaginário sobre 1 menos imaginário. Então, se você começou certo, você chegou nessa parte. Olha só, o José mandou lá. 5 menos 3 imaginário sobre 2. Tem uma diferençazinha no sinal. Que aqui na apostila está positivo. Mas vamos dar uma olhada, José. Então, olha só. 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos imaginário, 4 imaginário vezes 1, dá 4 imaginário. 4 imaginário vezes menos 1 dá menos 4 imaginário ao quadrado. Ali embaixo nós teremos 1 menos imaginário mais imaginário menos imaginário ao quadrado. José, errinho no sinal mesmo, José, porque vai ficar 5 mais 3 imaginário sobre 2. Tá, mas você acertou 90%, faltou um sinal só. Na sequência, pessoal, a gente tem algumas propriedades relacionadas ao conjugado. Então eu vou explicar aqui de forma bem abreviada, tá? Com exemplos, porque na apostila tem toda ali, tem letras e explicação e tudo mais. Vamos fazer um negócio mais direto aqui. Para isso, ó, eu vou criar um número complexo qualquer aqui. Eu vou criar 2 mais 3 imaginários. A gente vai usar esse cara aí como exemplo, como padrão para o nosso exercício. Então, a primeira propriedade, ela traz o seguinte: o conjugado do conjugado de um número é igual ao próprio número. Então, olha só. O conjugado de um número conjugado é o próprio número. Então, vamos pegar esse nosso carinha aqui, ó, o z. Número complexo z. O conjugado dele é 2 menos 3 imaginário, porque a gente troca o sinal só da parte imaginária, né? Então, se a gente for fazer o conjugado do conjugado, ou seja, eu vou ter que inverter mais uma vez o sinal, vai ficar 2 mais 3 imaginário. E olha só, fica igualzinho ao número complexo original. Então, é isso que diz a primeira propriedade. O conjugado do conjugado é igual ao número complexo original. Então, a primeira propriedade, ó, tranquilinha. Virando a página ali, nós temos a segunda propriedade. A segunda, deixa eu escrever ela aqui primeiro. A segunda propriedade diz: a soma de um número complexo com o seu conjugado é igual a 2 vezes a parte real. Ou seja,
Se eu pegar um número complexo, somar com o conjugado, o meu resultado será o dobro da parte real. Então, tomando como base z igual a 2 mais 3 imaginário, a parte real é 2. Se eu dobrar esse valor, eu terei 4. Então, a gente vai analisar, ver se a relação é verdadeira. Então, eu faço aqui 2 mais 3 imaginário, que é o número complexo, mais o seu conjugado. 2 menos 3 imaginário. E vou lá. 2 mais 2, 4. 3 com menos 3 dá 0. Ah, então é verdade, ó. O conjugado é um número complexo mais o seu conjugado é igual ao dobro da parte real. Então tá certinho, funcionou, é verdade. A terceira propriedade Então, a terceira propriedade diz assim: o conjugado da soma de dois números é igual à soma dos seus conjugados. Como assim? Bom, vamos lá. Eu vou ter que ter dois números complexos agora. Então, olha só, eu tenho o número complexo 2 mais 3 imaginário. Esse vai ser o número complexo 1. E eu vou ter o número complexo 2 aqui, que é o 2 mais 4 imaginário. Então, são dois números diferentes. Aqui está falando que se eu somar os dois números e depois eu fizer o conjugado, é a mesma coisa que eu somar os conjugados dos dois números, né? Faço o conjugado, depois somo. Então, vamos analisar. O conjugado desse cara aqui vai ficar 2 menos 3 imaginário. O conjugado desse outro fica 2 menos 4 imaginário. Se eu somar, eu vou ter 4 menos 7 imaginário. Beleza. Então, essa primeira parte aqui deu 4 menos 7 imaginário. Agora, eu vou somar os números do jeito que estão. Olha lá, estou somando. Vai ficar 4 mais 7 imaginário. Beleza, faço o conjugado vai ficar 4 menos 7 imaginário. Olha lá. Então, quando eu tenho dois números complexos, se eu somar e fizer o conjugado, dá na mesma do que eu fazer o conjugado e depois somar. Tudo bem? Ali na sequência, eu estou na página 14 agora. Ali na sequência tem mais algumas coisas. Existem outras propriedades que envolvem o conceito de conjugado de um número complexo. Faça a verificação das que apresentamos a seguir. Então, letra A. Eu só abrir o espaço aqui e a gente já começa. Letra A diz assim: o produto de um número complexo pelo seu conjugado resulta em um número real não negativo. Então, vamos aplicar a propriedade e ver no que a gente chega. O número complexo aqui, ó, a gente vai chamar de A mais B para ser padrão, né? Mais B imaginário. Então, a gente vai pegar esse carinha e vai multiplicar pelo seu conjugado. Então, olha só. A mais B imaginário vezes A menos B imaginário. Então, nós vamos ter A vezes A ao quadrado. Aí eu vou ter
menos AB imaginário mais AB imaginário menos B imaginário ao quadrado. Lembrando que o B multiplicou o B também, olha, ele também vai ficar ao quadrado. Então, olha só. A ao quadrado, aqui corta. O imaginário ao quadrado é igual a menos 1. Menos 1 que multiplica B fica B ao quadrado. Daí estava falando que esse número ele é maior ou igual a zero, pelo menos. Então, se a gente for analisar friamente, se o B e o A podem ser quaisquer valor negativo, pode ser menos 3 ou menos 4, quando a gente elevar ao quadrado, vai ficar positivo. E como tem um sinal de adição entre eles, o resultado também é positivo. Então, a multiplicação de um número pelo seu conjugado sempre vai resultar num valor positivo, né? Um valor maior ou pelo menos igual a zero, né? Na letra B, a gente tem a mesma ideia, né? Se um número é igual ao seu conjugado, então ele é um número real? Bom, vamos dar uma analisada, né? Então vamos lá, letra B. Se um número real é igual ao seu conjugado, então ele é um número real. Então vamos lá. Se ele está falando que ele é igual ao conjugado, quer dizer o quê? Que A mais B imaginário seria igual a A menos B imaginário. Como é que isso vai acontecer? Bom, vai acontecer da seguinte maneira. Ó. Dá para cortar esse A com esse A. B imaginário mais B imaginário fica igual a zero, logo B deve ser igual a zero. Isso só acontece quando B for igual a zero. E logo o número complexo é só igual a A. Isso daqui a gente já falou na aula de sexta-feira, que a gente falou ó, que o número conjugado, o conjugado do complexo, só troca o sinal da parte imaginária, né? Da parte real não troca. Então, para um número ter a sua parte, o seu conjugado igual, ele tem que ter só a parte real. Beleza? Então, por enquanto, ó, essa é a nossa primeira aula, já encerrou. Temos mais ainda 40 minutos. A gente vai entrar na parte de gráficos. Tá? Essa parte é bem tranquilinha, vai passar bem rapidinho essa aula. Só queria confirmar a presença com vocês. Tá? Eu fui anotando o nome de algumas pessoas. Eu vou chamar, daí vocês falam presente. Ana. Beleza, Ana Laura está aí. Arthur Lobo. Arthur Gabriel. Berend. O Arthur está aí. Giovana. Gabriel Zanini. Beleza. Gabriel Rangel. Marisa Dora. Belezinha. Júlia. Laura. Maria Eduarda. Maria Eduarda, eu estou ficando confundindo as turmas. Maria Eduarda. Larissa.
José, Enzo já foi? Enzo Lobo, Enzo Fadu. Ó, se teve alguém que eu não chamei, coloca o nominho aí que eu já anoto a presença. Bom, então na sequência ali, nós temos a representação geométrica de um número complexo. A gente vai marcar no gráfico, né? Então na página 15, meus queridos alunos, todo mundo pegando lá na página 15. Então lá, página 15, nós temos o plano de Argand-Gauss, né? Aqui ó, fica o eixo real. Então, quem que a gente marca aqui? Os valores reais e aqui o eixo imaginário. Então, ó, um ponto P com A e B correspondendo ao número complexo Z, tá vendo? O A é a parte real, é como se fosse o X. O B é a parte imaginária, como se fosse o Y. É denominado afixo. Ó, então, um ponto no plano de Argand-Gauss é chamado de afixo. Afixo. Então, primeira perguntinha. Observando o plano, indique a localização dos números reais. Bom, todo número real, ele vai ficar sobre o eixo real, certo? Então a gente vai colocar assim. Na letra A e na letra B eu vou ajudar na resposta, daí a letra C é com vocês. Então, um número real ele vai ficar sobre o eixo real. Então a gente coloca situados sobre o eixo real. Tá bom? Vírgula. Com A pertencendo ao conjunto dos reais e a coordenada é assim, ó. Qualquer valor real com imaginário sendo zero. Então, aonde ficam os números reais nesse plano de Argand-Gauss? Ficam situados sobre o eixo real. Com x no caso, com A pertencendo ao conjunto dos reais. E a coordenada, né, o afixo, fica, você vai ter o valor de A e o valor imaginário será zero. Na letra B, ele quer saber aonde ficam localizados os imaginários puros. Eles vão ficar sobre o eixo imaginário. Então, a gente coloca situados sobre o eixo imaginário. Beleza. O que mais que a gente pode observar? Que nós vamos ter os valores de B pertencendo aos números, ao conjunto dos números reais, porque o B são números reais que multiplicam a parte imaginária.
e tem que ser diferente de 0, porque senão vai zerar a parte imaginária, tá? E vai ser escrito na forma de 0 e b. Beleza. Então, a letra B está aí. Qualquer dúvida me perguntem, não tenham vergonha. A letra C é com vocês. A letra C é para vocês tirarem as coordenadas naquele plano cartesiano. Isso, José. O E está certo. Falta o resto agora. Ó, o A é 1 e 1. Tá certo. O B é 3 e 0. Tá certo. O C é 5 e menos 4. Exatamente. O D é menos 3 e menos 3. O E, o José já falou. O F é 0 e 5. E o G é menos 2 menos 2 e 3. Menos 2 e 3. Tá certo, Laura. Então, olha, o ponto A a gente chama de afixo. É o afixo A, é o afixo B, afixo E e assim por diante. Tá bom? Então, se vocês repararem, ele tem 4 quadrantes. Os pontos A e E estão no primeiro, ponto G está no segundo, ponto D no terceiro, ponto C no quarto quadrante. O ponto B está sobre o eixo real, né? Então ele é um número real, um número complexo real, né? E o ponto F está sobre o eixo imaginário, então ele é um imaginário puro. Vamos lá, virando a página, lá na 16, a gente tem um módulo de um número complexo. Então eu expliquei para vocês módulo, eu acho que foi na aula de quarta-feira. Mas eu vou dar uma relembrada aqui no que é o módulo. Mas é bem simples. O módulo é basicamente o teorema de Pitágoras. Só que a gente faz com números complexos. Então, vejam. A gente tem o plano, né? A gente marca um número complexo. A distância desse número complexo até a origem é o chamado módulo. E a distância é calculada através de uma fórmula. O módulo aparece escrito como P ou ainda como módulo mesmo, tá? Qualquer uma das situações indica a mesma coisa. E é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então a gente vai lá. Como é que a gente faz isso? A gente olha o número complexo. Vou pegar aqui o exemplo que está aqui mesmo. 5 mais imaginário. Então a gente vai ali no cantinho e vê que o A vale 5 e o B vale 1. É só jogar na fórmula. Então o módulo fica 5 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Você resolve e soma. 5 ao quadrado, 25. 1 ao quadrado, 1. Somou, deu 26. Pronto. Está aqui o módulo do número. Então vocês vão lá na página 16. Tem um pontinho. Nesse pontinho está escrito assim. Calcule os módulos dos seguintes números. Aí você tem lá A, B e C. Façam aí, caprichem.
Professor, por exemplo, na A já, o número é negativo do B, né? Daí a gente vai pôr entre parênteses, não vai mudar o sinal na fórmula que nem em Na Bhaskara, né? fórmula não, mas tá Em certo. Tem parênteses, que colocar entre né? parênteses. Tá. Vamos lá, o José mandou uma raiz de 8, um 7 e um 3. Tá certo, José. Vamos lá, vamos ver a primeira, Laura. Então a gente vem aqui e coloca P igual raiz quadrada de 2 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Então fica 4 mais 4, P igual a raiz quadrada de 8. Na segunda, nós vamos ter lá P igual a... Eu só tem a parte real ali. Então fica assim, 7 ao quadrado mais 0 ao quadrado. 7 ao quadrado, 49. 49, tirou a raiz, P igual a 7. E a última, eu só tenho a parte imaginária, né? Então fica módulo igual a 0 ao quadrado mais o menos 3 ao quadrado. Vai ficar raiz de 9, P igual a 3. Ah, então você não vai usar o imaginário, né? Porque eu achei que, tipo, Não, esses outros a gente ia colocar o menos 1, sabe? Quando a gente levasse ao quadrado. é só o A e é só o B. Ah, tá bom. Entendi. Ali na sequência nós temos uma relação. Ele quer que prove que todo número complexo tem a seguinte propriedade. A propriedade é z vezes módulo de z igual a z ao quadrado. Isso daqui é bem fácil. Mais fácil do que parece. Para isso, eu vou usar esse carinha aqui. Deixa eu só marcar aqui a cor. Vou pegar de azul. Para resolver esse exercício, eu vou usar esse número complexo. Z igual a 5 mais imaginário. Bom, eu vou pegar um número complexo, 5 mais imaginário, e vou multiplicar pelo seu módulo, que é 5 menos imaginário. Aqui do outro lado, a gente tem o módulo do número complexo ao quadrado. Para calcular o módulo, a gente sabe que tem que colocar na raiz, não é? Daí a gente faz lá 5 ao quadrado mais imaginário ao quadrado.
E daí tudo isso a gente vai elevar a 2. A gente faz o chuveirinho aqui, né? Vai ficar 25 menos 5 imaginário, mais 5 imaginário, menos imaginário ao quadrado. Aqui, ó, corta, vai sobrar 25 mais 1. Aqui dá para cortar, vai ficar 25 menos 1, igual a 26. Se eu resolver ali, 26 igual a 26. Então está comprovado. Então é só isso no segundo pontinho, é para provar uma relação. Na página seguinte, é aí que o bicho vai pegar. Que a gente vai entrar em argumento de um número complexo. Argumento de um número complexo. O que é o argumento? O argumento é a medida do ângulo formado entre o módulo e o eixo real. Então, se eu perguntar o que é o argumento na hora de uma atividade, na hora da avaliação, ou mesmo quando vocês estiverem fazendo um PSS, um vestibular, falou em argumento, é o ângulo formado entre a reta que representa o módulo e o eixo real. Então, se vocês olharem ali na página 17, o símbolo do argumento é uma letra grega que aparece sempre em física, é um θ, né? É o θ. Bom, então vamos lá. Página 17, vamos lá para o argumento. A gente vai trabalhar com um exemplo que está lá embaixo. Tem um espacinho para resolver. Ó. Número complexo é igual, z, né, é 3 menos raiz de 3 vezes a unidade imaginária. Então, primeira coisa que a gente faz aqui, Laura, você que se confundiu aquela hora, é marcar quem é o A e quem é o B. Então, o A é 3, porque ele é a parte real. B é o carinha que está multiplicando a parte imaginária. Então, é menos raiz de 3. Então, eu separei o A e o B. Agora eu vou lá. Para descobrir que ângulo é esse, eu vou pegar uma relação que eu já falei dela na aula passada, que é tangente de θ sobre igual a B sobre A. Substituo, então vai ficar tangente de θ igual a menos raiz de 3 sobre 3. A minha parte que envolve cálculo acabou aqui. Não tem mais cálculo para fazer nessa parte. Para eu descobrir que ângulo é esse, eu vou ter que puxar pela minha memória daquela tabelinha. Seno, cosseno dos ângulos de seno, cosseno e tangente, né? Dos ângulos de 30, 45 e 60. Aí eu puxo pela memória. Ah, tem 30 graus, tem 45, tem 60. Vamos lá. Seno, cosseno e tangente. Seno aqui é 1/2.
raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, depois aqui é o contrário, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1/2. Tangente de 60 de 30, desculpe, é raiz de 3 sobre 2, de 45 graus é 1, de 60 é raiz de 3. Opa! Achei minha resposta aqui. Quer dizer, mais ou menos eu achei a resposta. Por quê? Porque tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. E aqui apareceu que a tangente do argumento é menos raiz de 3 sobre 3. Então eu sei que é alguém relacionado com 45. Se eu olhar no ciclo trigonométrico, quais são os valores relacionados ao 45? Nós temos no segundo quadrante 135, no terceiro 225 e no quarto 315. Então, o meu argumento é um desses carinhas. Como é que eu sei quem é quem? Eu vou olhar o meu A. O meu A, que é a parte real, vale 3. Então, aqui está o A. A parte imaginária é negativa. Então, está aqui embaixo o B. Então, meu número real está no quarto quadrante. Então, eu digo assim na resposta. Ó. Minha resposta vai ficar assim. O afixo, que tem os pontos 3 e menos raiz de 3, pertencem a qual quadrante? Ao quarto quadrante. Sendo que o argumento é 315 graus. Muito difícil? Ah, não é muito difícil. A gente fez um cálculo só, Ana Laura. E na verdade nem fez, só colocou B sobre A. Hein, professor, mas como é que a gente sabe que era o 45? Tipo, porque tem 30, 45 e 60, né? Aham. Como que a gente soube que era o... Tangente de 30 é quanto? Nossa, eu coloquei o valor errado. Desculpe, é 30, não 45. Desculpe, foi falha minha. Agora, ainda bem que você falou. Vou voltar essa parte aqui. Eu tava olhando, sabe o que aconteceu? Eu estava olhando o exemplo da apostila e mosquei. Ah, muito obrigado, Laura. Olha aqui, De Laura. nada, professor. Laura, tangente de 30 não é raiz de 3 sobre 3? É raiz de 3 sobre 3. Então, marca o 30 aqui. Quais que são os correspondentes do 30? Ó, o 30 está aqui. Para o eixo real, ele andou 30, né? Aqui é 180. Tira 30, nós temos 150. Pega o 180, soma 30, dá 210. Pega aqui, ó, tira 30, 330. Aqui é 330, tá? Mas voltando à tua pergunta. Se desse um valor, se desse o 1, por exemplo, tangente do argumento é 1. Tangente de 1, você sabe que... Tangente de qual ângulo é 1? Você sabe que é 45. Tangente de 45 é 1. Mas pode ser também de algum correspondente, que está no segundo, terceiro ou quarto quadrante. Aí você vê a posição do número complexo no plano cartesiano. Tá bom? Se tivesse dado só raiz de 3, tangente de raiz de 3 é 60. Aí você verifica se é 60, 120, 240 ou 300, de acordo com as coordenadas. É só isso que você faz, é só observação. Eu dei uma comida de bola ali, mas eu vou pegar um outro exemplo, para não ficar idêntico.
Ó, vamos lá. Vamos para o exemplo 2. Olha só, Laura. Imagina esse número aqui. Número complexo. 1 mais raiz de 3 imaginário. Então, primeira coisa, Laura, de novo, ó, primeira coisa você vem aqui e marca quem é A. O A é 1 e o B, raiz de 3. Tangente do argumento é B sobre A, então vai ficar raiz de 3 sobre 1. Tangente do argumento é igual a raiz de 3. Olha na tabelinha. A tangente de qual valor é raiz de 3? De 60. Daí você faz o círculozinho e vai tirando os valores, né? Aí no qual parar... Não, na verdade não é qual parar. Não, daí você coloca os pontos. Isso, ó, do plano cartesiano. O A é positivo, não é? Tá aqui, esse é o A. O B também é positivo, então ele está aqui. Esse meu valor está em qual quadrante? Está no primeiro. Então eu coloco assim. 1 e raiz de 3 pertencem ao primeiro quadrante. No primeiro quadrante só vai ter um valor cuja tangente é a raiz de 3. E é o 60. Então eu coloco que o argumento é 60 graus. Beleza, José, até mais. Tudo bem? Olha, a gente já está com... faltando 10 minutinhos para terminar a aula. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma tarefinha para vocês e daí a gente continua na semana que vem. Na aula que vem. A aula que vem é quarta, né? Então é dia 3. Então a tarefinha que eu vou deixar para vocês é na página 20, exercício 1 e 2. Então anotem lá, página 20, exercício 1 e 2. Para dia 3/3. A gente tem uma aula à tarde, tá?